Fala galera, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu faço parte do PET-EL FMG, Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Minas Gerais, e eu tô aqui com o professor Dalton para estar sanando as dúvidas que vocês nos enviaram pelas nossas redes sociais sobre o certificado de microeletrônica. Então vai ser uma conversa bacana, o professor até montou uma apresentação aqui pra gente, inclusive, caso vocês ainda não conheçam as nossas redes sociais, os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá? O vídeo vai ser dividido da seguinte parte: o professor vai fazer uma apresentação falando um pouco sobre o certificado, inclusive talvez suas dúvidas possam ser sanadas durante essa apresentação, e depois nós vamos para as perguntas de fato. Passo a palavra agora para o professor Dalton. Obrigado, Fernanda. Eu vou começar com essa apresentação aqui bem curta, só com algumas informações chaves aqui sobre o assunto. Eh, Pretendo falar aqui 10, 15 minutos no máximo sobre isso. A gente passa para as perguntas, daí então a gente conversa. E já adianto que eu fico também à disposição para tirar dúvidas, né, sobre esse assunto. É só entrar em contato comigo e a gente pode conversar, tá? Então vamos lá. Nesse certificado aqui de microeletrônica, né, eu sou o tutor atual desse certificado. Esse certificado aqui, ele foi criado pelo nosso grupo, né, com o professor Davis Williams, de Lima Monteiro. Depois, a professora Luciana, ela assumiu a tutoria desse certificado e eu sou agora o tutor mais atual, agora em 2022. Né, então, todos esses professores aqui fizeram parte da construção desse certificado e todos eles estão aptos a responder, a, a direcionar vocês, né? Já é um certificado, né, que já tem alguns anos, o primeiro aluno foi em 2008, e a principal característica desse certificado é que ele é um certificado aberto, né? Então, isso ele permite-se explorar a tão importante, tão falado hoje em dia, a multidisciplinaridade. Então, você vai ver que na UFMG você tem, às vezes, disciplinas muito interessantes, né, no DCC, por exemplo, ou por exemplo, se você quer fazer algo que tem a ver com biomédica, pode fazer uma disciplina fora da escola de engenharia. E a verdade é essa, que hoje em dia, assim, o engenheiro que tiver essas características multidisciplinares, esse interesse multidisciplinar, ele está muito mais preparado para os desafios mais atuais, né? Então, a microeletrônica, assim, em poucas palavras, a gente tem disciplina que trata sobre isso, né, que a gente pode explorar bem esse assunto e entender, mas em poucas palavras aqui nessa apresentação muito curta, ela é um tópico multidisciplinar, porque ela envolve conhecimentos de elétrica, eletrônica, física, química, programação, dependendo da área que você vai, né? E ela é um tópico extremamente importante, porque é só você perceber como que está a eletrônica e a computação no nosso dia a dia, né? Ela é ubíqua, né? Ele está em todos os locais, né? Então, você está toda hora com o seu celular, você está usando o computador na tua casa, os eletrônicos estão em todos os lugares, no carro, no ar-condicionado, e cada vez mais, né, você está tendo eletrônicas vestíveis que você está usando, e cada vez mais essa eletrônica está fazendo parte do dia a dia, né? Então, por isso que a gente fala que é uma computação ubíqua, né? Então, a microeletrônica é o que vai fazer esses circuitos eletrônicos para tudo isso, né? Então vai ter impacto na área da computação, telecomunicação, robótica, automação. Hoje a gente sabe muito bem de internet das coisas, né? Então, na verdade, a gente pode até falar hoje que é a internet de tudo, né? A Internet of Everything, que é um jargão que eles falam. Então, todo lugar vai ter sensores medindo coisas, smart cities, né? Então, tudo isso tem que ter um chip fazendo esse tipo de coisa, né? Tem que ter eletrônica adquirindo esses sinais e atuando também no meio, né? É, é uma verdade que tem uma carência de profissionais nesse ramo, né? Seja no Brasil e seja fora no Brasil, especialmente nisso. E aqui eu adianto para você que todos os meus colegas que quiseram ir para fora do país hoje estão lá fora trabalhando em grandes empresas da área de microeletrônica. A indústria nacional ela já evoluiu muito assim nos últimos anos, teve momentos assim de extremo desenvolvimento com foundries feitas aqui dentro do Brasil,
que faziam circuitos integrados aqui dentro, uma até que em Minas Gerais que estava sendo criada, outra no Rio Grande do Sul e diversas empresas, mas é cíclico, né? Depende de investimento, né? É, e, e hoje ainda se encontra em desenvolvimento ainda, né? A indústria internacional, por outro lado, é extremamente consolidada, né? Com grandes empresas ali dentro, que trabalha, que lida com enormes quantias de dinheiro, né? Então isso dá muita oportunidade também. E no certificado, aqui ele vai preparar o aluno para diferentes áreas que pode estar dependendo das escolhas das disciplinas, do desenvolvimento que o aluno vai direcionar, né? Mas você pode trabalhar, por exemplo, para você focar em projetos de circuitos integrados, tecnologia e física de dispositivos semicondutores, eletrônica analógica e digital, sistemas embarcados, instrumentação para microeletrônica, né? Esses aqui são só alguns exemplos. E por aí vai. Quando eu falo que tem muito investimento, né, eu falei dessa computação em todo lugar, né? Eu coloquei ontem aqui só para ver algumas notícias. Essas notícias elas saem diariamente na internet, né? O mundo do semicondutor é extremamente avançado, aquecido, né? E envolve muito dinheiro, né? E envolve muitas aplicações. Então eu coloquei aqui uma reportagem aqui de 2 dias atrás aqui, né, novamente aqui mostra os grandes países do mundo aqui investindo pesado, assim, bilhões de dólares aqui na indústria de projeto de chips, né? Isso é o normal da Europa hoje em dia, da China, dos Estados Unidos, né, dos países asiáticos, né? O investimento em microeletrônica, em semicondutores é constante, porque o impacto na balança comercial, o impacto na soberania, o impacto no desenvolvimento interno do país é gigantesco, né? Depende tudo de microeletrônica. Então, os países estão investindo nisso, né? Há muito tempo atrás e é agora ainda mais, né? Como tem muito investimento, né? Tem uma evolução constante nessa área de produtos, de serviço, né? Também tem muitas oportunidades, né? Porque você tem muito dinheiro, então você tem muita oportunidade ali, muito emprego fora do país, principalmente. Existe uma carência de profissionais no mundo, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, e isso também se configura como oportunidade, né? E aí você tem até muitas discussões assim para ver como é que a gente vai gerar mão de obra para suprir isso, porque semicondutores vai ser usado cada vez mais, né? Então a gente precisa de mão de obra para dar conta dessa evolução, né? Então tem muita discussão em torno disso, sabe? Como que a gente vai motivar mais os alunos, como é que a gente vai formar essa quantia de profissionais que precisa para esse mundo, né, de eletrônica. Então aqui também uma reportagem desse ano, no início desse ano, que só mostrando as diferentes discussões que estão tendo fora do país para criar mais engenheiros, né? Que está faltando engenheiro de microeletrônica lá fora, e de novo, isso de dar oportunidades para quem é formado na área, né? Para ocupar essas posições que estão sendo criadas e de acordo com a evolução da microeletrônica, né? E trocar as pessoas que estão se aposentando, né? E por aí vai, né? Então, com isso tudo, né? Como eu falei agora há pouco, né? Lá fora, principalmente, está tendo muita criação de vários programas especiais, assim, para você formar gente em microeletrônica, né? Então, parcerias que tem, às vezes, do academia, governo, indústria, para fazer um programa para formar o cara para trabalhar com microeletrônica. Essa daqui, por exemplo, é um programa de universidades asiáticas para focar o aluno para fazer projeto em microeletrônica, né? Aqui no Brasil também tem, eu estou colocando aqui uma notícia desse ano, né? Foi criado um programa aqui onde é, o aluno recebia aqui 2.200, se eu não me engano, 2.000 e poucos reais por mês para aprender, né? É um curso que ele faz ganhando dinheiro porque está faltando layoutista. Então, algumas empresas aqui do Brasil montaram esse programa, onde a Chipos, né, coordenando essa iniciativa, onde você fazia uma formação do cara para ser um layoutista em circuitos integrados analógicos, né? Então, você ganhava uma bolsa dessa só para você aprender e depois, ao final do programa, você possivelmente era incorporado pela empresa, né?
A gente teve aqui no Brasil também, durante mais de 10 anos, um programa do governo federal, onde você ganhava também uma bolsa também, só para você estudar microeletrônica, né? Para tentar criar essa mão de obra que tanto precisa, né? Esse programa durou de mais de 10 anos, formou uma galera, muitas dessas pessoas hoje em dia estão fora do Brasil, outras estão aqui dentro, eu sou uma delas, várias outras estão trabalhando na indústria, né? Então foi um programa riquíssimo, né? E sempre a gente vai, o esperado é que sempre vai ter, né? Esse tipo de programa, né? E por fim aqui eu mostro, né, algumas empresas de importância aqui da área de microeletrônica no Brasil, né, só para se vocês quiserem pesquisar aqui, como eu disse, né, é um mercado que está crescendo cada vez mais, né? Então, por exemplo, eu posso citar aqui, depois a gente pode conversar no outro momento do que cada uma dessas empresas faz, mas aqui, por exemplo, a Cadence aqui em BH, que muitos de vocês conhecem, é uma empresa de microeletrônica que o grande foco dela é criar software para microeletrônica, mas não só isso, porque ela está crescendo demais e está atacando diferentes linhas, né? A Chipos, que é essa que coordenou esse programa aqui lá em Florianópolis, ela faz IPs, ela faz circuito integrado sob demanda para algumas empresas, né? A HCL em Campinas, que é uma grande empresa internacional na área de projetos dos circuitos integrados. A HT Micron, que ela é uma empresa conjunta coreana, lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Você tem Sílica e a Impinj, que se fixaram agora em Porto Alegre faz pouco tempo, na área de circuitos integrados também, Impinj na área de RFD, a IDEA em Campinas, a Smart, que trabalha com memória em Atibaia e em Manaus. Tem centros de pesquisa também que trabalham com a área de microeletrônica, né? Por exemplo, a ITT em São Leopoldo, o Instituto Van Braun em Campinas, né? O CTI Renato Archer em Campinas, né, e Instituto Eldorado. Então, aqui são só algumas empresas, assim, é óbvio que Fernanda, se você me perguntasse, Adalto, vou comparar com software, o que tem mais emprego? Não tem o que discutir, né? A microeletrônica e o hardware, ela tem muito, ela tem menos oportunidades, né, do que empregos do que uma área de software, por exemplo, que você tem praticamente em todas as esferas, né? Mas a gente tem locais onde que é desenvolvido isso e fora do país isso é extremamente importante. A gente espera que aqui essa indústria continue evoluindo cada vez mais, né? E, e aqui são algumas empresas. E além disso, o que eu tenho notado são startups que estão sendo criadas. Eu tenho colegas aqui que criaram startups e estão prestando serviço para fora do país, né? Nessa área de microeletrônica. Aqui na América Latina a gente tem grandes players aqui, gigantescos aqui, né? Você tem a Synopsys, esse centro de pesquisa da Synopsys no Chile ali é um centro incrível, né? Faz pesquisa nessa área de microeletrônica e software, nessas coisas envolvidas que tem um impacto gigantesco. Essa Allegro Microsystem tem na Argentina e no Uruguai, é outra empresa grande da área também. E a gente tem também, não posso comentar aqui, da Intel na Costa Rica, né? Aqui eu só foquei no Brasil e América Latina, né? Porque se eu for focar em Europa e a América, aí a apresentação fica pequena, né? Mas aqui, então, só eu quis mostrar um pouquinho que, mesmo aqui na nossa comunidade, existem alguns caminhos, assim, para trabalhar. Uma pergunta importante aqui sobre o certificado aberto, né? Aqui eu apresento um plano, um exemplo de plano de disciplinas que a gente faz com o aluno. Esse é um trabalho que, como é que funciona essa escolha das disciplinas, né? Esse é um trabalho que você vai fazer junto com o tutor da área. A gente vai conversar, eu vou ver sua disponibilidade, seu interesse, sua disponibilidade. A gente vai ver também quais disciplinas estão disponíveis naquele momento. E aí a gente senta junto e monta um plano. O plano mais ou menos vai ter essa cara aqui. Algumas disciplinas aqui que eu chamo de obrigatória, entre aspas, e eu digo entre aspas porque eu, junto com o aluno, é o tutor que normalmente vai definir isso.
Por exemplo, a gente sempre teve historicamente essas duas aqui como obrigatórias, né? Nesse momento aqui eu retirei essa tecnologia de dispositivos semicondutores, por enquanto, então eu estou tendo uma só obrigatória, que é projeto de sistema VLSI, mas daqui a pouco mais a gente pode voltar a ela aqui, depende do grupo, né? Depende de como a gente está organizado como grupo aqui no momento. Mas no momento a gente está colocando como obrigatória só essa projeto de VLSI, né? Então, mas tudo isso aqui é definido em conjunto com o tutor da área, entendeu? Então, os professores da área, a gente conversa, tudo, e a gente define isso. Então, você tem aqui, por exemplo, a gente define aqui 8 créditos aqui, 2 disciplinas aqui que a gente chama de obrigatória. A gente tem mais 16 créditos aqui de formação complementar aberta. Isso é muito legal, porque assim, você vai poder fazer disciplinas do DCC lá, que tem disciplinas interessantes no DCC, né, de nanocomputação, por exemplo, de organização de computadores 1, organização de computadores 2, e microscopia, e por aí vai. Tem várias disciplinas interessantes que você vai poder cursar aqui, né, e vai colocar no seu certificado. Né? Se você quer fazer um trabalho, eu quero fazer um trabalho de microeletrônica para sinais biológicos, né, de medição, talvez você vai poder fazer uma outra disciplina nessa pegada de biomédica. Então, e a outra coisa interessante é que você pode fazer cursar excelentes disciplinas que a gente tem no programa de pós-graduação da UFMG, e colocar no seu certificado. Né? Então, por exemplo, essa daqui, ó, essa é uma disciplina aqui da professora Luciana, dispositivos ópticos e optrônicos, né? O aluno pode cursar ela também na pós-graduação e colocar ela no certificado. Então, isso te dá uma flexibilidade, e a coisa boa disso é que quando você for fazer um mestrado, você terminou a graduação, você quer fazer um mestrado, você já cursou 2, talvez 3 disciplinas do mestrado, então o teu caminho para o mestrado vai ficar encurtado, né? Então, isso. E, por fim, as outras optativas do certificado são outras disciplinas que a gente escolhe dentro da escola de engenharia, por exemplo, o DELT ou o DEE, né? O Departamento de Eletrônica, o Departamento de Elétrica, e a gente olha algumas disciplinas ali que fazem sentido para a gente num plano de microeletrônica e a gente coloca elas ali. Né? Por exemplo, projeto de amplificadores operacionais, circuitos eletrônicos é uma delas aqui, redes neurais artificiais. A gente está tendo muito circuito eletrônico para redes neurais, então essa daqui pode encaixar muito bem aqui nesse certificado. Né? Então, assim, essas daqui que estão aqui chamadas optativas do certificado, a gente escolhe elas têm que estar dentro da escola de engenharia. Essas de formação complementar aberta, você pode ver que as siglas aqui já são outras, tá vendo? Ou é do PPGE, ou é de outro instituto. Aqui já não. São siglas que é ELT, ou são siglas que é do Departamento de Engenharia Eletrônica ou Elétrica. Então, basicamente, esse é o plano aqui, a gente consegue jogar isso de acordo com o momento, de acordo com o interesse do aluno. O interessante é que no final a gente tenha 38 créditos aqui, que é o necessário para a gente poder concluir, né? Então, aqui eu listo, por exemplo, outras disciplinas aqui que seriam interessantes aqui. Isso, de novo, tem várias disciplinas que são interessantes. A gente sempre conversa, que eu estou listando mais algumas. Por exemplo, antenas se encaixa bem. Se você for fazer um projeto RF, um projeto de antena, se encaixa muito legal, né? Um projeto de radiofrequência. Projetos de sistemas embutidos, instrumentação biomédica. Então, optativa, tem bastante optativa que você pode fazer. Então, não é por falta de disciplina que você não vai fazer esse certificado, né? Fundamentos e aplicações de sistemas ópticos, né? No PPGE, por exemplo, só listei algumas disciplinas aqui, né? Projetos de circuitos integrados analógicos, processos e equipamentos em microeletrônica, fundamentos de fotônica, né? Hoje a fotônica ela está muito integrada com a eletrônica também, né? Então, esse aqui é um tópico de muito interesse também. Uma disciplina que mexe aqui com sistemas, System on Chip, processadores e lógica programável, onde você aprende muito VHDL aqui, você reforça a VHDL que você aprendeu, sistemas ópticos digitais para telecomunicação. Então, todos esses tópicos são de interesse, sabe? E aí a gente consegue montar um plano bacana para o aluno, para ele ficar motivado e ter liberdade para escolher aquilo que ele gosta, né? Muito boa apresentação, professor. Achei muito interessante.
Inclusive, tem muita matéria que dá para fazer, né, muita matéria de diferentes áreas. Eu vi que tinha muita matéria ali que envolvia a área mais de biotecnologia, que também é um outro certificado que tem, e achei muito bacana. Exato. A gente pode aproveitar essas disciplinas de outros certificados. Na verdade, a coisa boa do certificado aberto é isso, entendeu? Na verdade, você pode fazer essas disciplinas e pode escolher outras. Você pode. Eu estou fazendo uma publicidade agora aqui. A coisa boa é que você pode cortar a disciplina que você não quer e pode fazer a disciplina que você quer. Essa que é a grande vantagem do certificado aberto, né? Então, é dar flexibilidade para o aluno. O ponto é esse. E muita flexibilidade, porque na engenharia a gente acaba fazendo muita matéria que a gente não vê muito interesse, não tem muito interesse, né, bem aquilo que você quer trabalhar, o certificado aberto te impede de fazer, igual você falou. E você vai pensar, o teu currículo ele já é bem engessado. E a nova reformulação aqui agora, do curso que vai ter, nos novos currículos, é, ela ainda vai estar um pouquinho mais ainda fechada ainda, o novo currículo de engenharia elétrica. Isso vai vir por causa das novas demandas que tem de reformulação que todas as engenharias elétricas do Brasil estão passando. Então, a gente obrigatoriamente vai colocar na grade mais disciplinas, por exemplo, mais disciplinas, alguns conteúdos que são obrigatórios, deixa eu dar um exemplo aqui, um até combate a incêndios, por exemplo, vai ter que aparecer, a extensão vai ter que aparecer mais. Então, alguns conteúdos elas vão aparecer nos certificados, vão aparecer no currículo, que hoje não tem. Então, assim, você vai ter ainda mais falta de espaço para você jogar, né? E o certificado é bom por causa disso. Você consegue mexer, consegue escolher uma atividade ou outra a mais ali para você. Sim, sim. Inclusive eu estava acompanhando as discussões do Grêmio, uma das matérias que eu vi e que tá na parte do certificado de microeletrônica, que vai se tornar obrigatória da elétrica, é química, né. Exato, exato. Então, mas vamos lá partir para as perguntas, que é o que a gente está muito ansioso aqui para saber, as dúvidas que todo mundo mandou para a gente, do que o próprio PET possui e os interessados que comunicaram para a gente pelas redes sociais. A primeira Joia. pergunta tem muito a ver com o que a gente estava conversando aqui, que a microeletrônica em si, ela possui várias ramificações, atuando em diferentes frentes do mercado de trabalho. Um engenheiro que tem interesse em seguir este percurso possui quais áreas de conhecimento para se especializar? Em qual você se especializou? É, beleza. Eu, é, eu vou começar aqui respondendo aqui, né? Isso. Essa primeira pergunta é o seguinte, né? Por ser um certificado aberto, como que eu falei, né? O aluno vai conseguir moldar isso, né? E dentro da microeletrônica, a gente tem várias sub-áreas que podem atuar, várias, né? A gente pode, e você pode direcionar o certificado em relação a isso, né? Então, por exemplo, você pode focar mais na área do projeto de circuito digital. Então, aí vai ser o cara que vai mexer com VHDL, por exemplo, e linguagem de descrição de alto nível, System C e por aí vai. Pode ser o cara que vai mais projeto analógico, que aí é transistor por transistor, aí se assemelha muito ao curso de eletrônica que você teve. Já não é programação mais, aí é mais eletrônica. O cara pode ir para uma área de projeto RF, que mexe também com antenas, por aí vai. O cara pode focar no processo de fabricação de dispositivos semicondutores. É o cara que gostou mais da física do negócio, né? Então, se o cara gostou, por exemplo, daquela disciplina teoria dos materiais, por exemplo, é um caminho que o cara pode seguir, né? É, o cara gostou, por exemplo, dessa interface de eletrônica com óptica. Ele pode ir para esse caminho da optrônica, que é interessante. E até mesmo aqui, né, eu falo da minha disciplina de sistemas de medição, é, o teste de circuitos integrados é outra sub-área super valorizada, porque na indústria você tem esse papel, que é o engenheiro de teste, né? Que é o cara que vai trabalhar junto com você, o cara faz o teu projeto, e esse projetista de teste, ele vai acompanhar, ele vai fazer o projeto para ser testável, ele vai dizer quais são as melhores formas de você testar o seu circuito que você fabricou. Então, esse é um outro subcaminho também. A área que eu especializei, Fernando, foi a área de projeto de circuitos integrados analógicos, né? Então, tipo aquela de eletrônica aquela área de eletrônica que você viu, eletrônica 1 e 2, eu trabalho mais com aquilo a nível de microeletrônica.
Ai, que bacana. E todas essas áreas que você falou aqui, elas estão disponíveis, são ofertadas dentro da engenharia elétrica da UFMG? É, várias delas e dependem também, assim, é verdade que depende um pouco da disponibilidade do momento, né? A gente, por ser um grupo não infinito de professores, né? A gente consegue dar uma disciplina em algum momento, outro momento não consegue, está dando outra disciplina. Então, assim, quando a gente senta para fazer o plano, a gente tenta distribuir isso ao longo do tempo. Pode ser que vai ter situação que realmente você não vai ter aquela disciplina que você tem interesse naquele momento, né? Por exemplo, há um ano e meio, um ano e pouco atrás, a gente tinha uma disciplina de RF, de radiofrequência. Nesse momento a gente não está tendo mais. É, mas a gente não tinha uma disciplina de projeto dos circuitos integrados analógicos. E agora hoje a gente está tendo. Então, assim, é dinâmico isso mesmo, assim, essas disciplinas básicas, a gente sempre vai ter, a gente sempre tem conteúdo, né, para formar o certificado, isso é tranquilo. Mas tem é um pouco dinâmico, às vezes tem disciplina, naquele momento a gente não pode ofertar ela, mas daqui 2 semestres a gente pode. Então, assim, é assim que funciona. Então, uma recomendação para aluno é para ele estar de olho, né, nessas matérias que eu já vi que tem. Não vi isso no microeletrônica, mas eu vi em outros certificados que tem matéria que ela só é ofertada uma vez no ano, ou é ofertada de Exato. 2 anos, que aí tem que ficar de olho. Totalmente, totalmente. Esse é o ponto importantíssimo, Fernanda. Sim, e por ser um certificado aberto, como o aluno vai estar muito em contato com o tutor, aí vai estar dando essa atualizada. Tenho certeza que É, você sempre está sabendo quais matérias que vão estar tendo no semestre e tudo mais. exatamente. E A gente senta junto com o aluno, eu peço para ele também me ajudar nesse radar, né? Para ele também olhar, por exemplo, olha lá no DCC, como é que tá lá também. E aí, olha nos departamentos. A gente senta junto e a gente começa a discussão. entendi. E é uma coisa bem liberada, né? Porque por se tratar de certificado aberto. E uma É, pergunta dentro disso é que quais matérias? Eu acho que tem até um slide seu que você colocou na apresentação, que seria quais matérias você considera que seja feita das escolhas das disciplinas? E quais é, disciplinas fundamentais para esse certificado? é. Aí, exatamente foi aquilo que eu coloquei na apresentação. É, hoje a gente tem, depois o aluno pode voltar ali, assistir a apresentação, pausar e ver, e tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo. Mas assim, hoje, assim, agora, a gente tem uma disciplina obrigatória, que é, Projeto de Sistemas VLSI, e aí você tem várias outras interessantes, como eu falei, a de Optrônica, né, com a professora Luciana, muito interessante, Projeto de Circuitos Integrados Analógicos, no PPGE, Fundamentos de Fotônica. Eu vou acabar esquecendo ali, mas todas essas disciplinas que eu estou falando aqui agora estão ativas. Aquela de System on Chip também está ativa esse semestre. Então, aquelas disciplinas que eu coloquei no slide, ali, todas elas estão ativas agora. O aluno poderia cursar qualquer uma delas, sabe? Então, o aluno pode ver naquela tabelinha ali que eu coloquei e não está preso só ali. Isso tem outras disciplinas também, mas ali já dá um bom exemplo para vocês. Bacana, bacana. E para além da faculdade, caso o aluno esteja procurando enriquecer sua formação ou até mesmo conhecer antes de escolher o percurso, você tem algum exemplo de coisa que a pessoa poderia estar procurando, tipo um curso, projeto de É, extensão? é. O que eu recomendo nisso, assim, fora da faculdade, né? Para o aluno que não se formou ainda, eu recomendo ele. No Brasil agora está tendo, principalmente com o ensino mais remoto, né? Tem várias escolas de microeletrônica no Brasil. No Rio Grande do Sul sempre tem, no Nordeste também tem. A gente quer ao longo prazo fazer uma em Minas aqui. Então, assim, sempre tem escolas de microeletrônica hoje em dia remoto e de graça. Então, assim, acompanhar essas escolas de microeletrônica seria um primeiro caminho. Sempre tem conferências nacionais aqui no Brasil, o SBCCI, o SB Micro, são conferências que o aluno paga, por exemplo, às vezes, ou é de graça, ou às vezes o cara paga R$ 50, por exemplo, né? Ou seja, são bem acessíveis e os alunos têm acesso a palestrantes internacionais, grandes nomes do mundo, assim, da área. É, e para aquele aluno que já se formou, ele está vendo para onde quer, porque
A verdade é essa, assim, quando você se forma, né, você tem um universo de coisas para explorar. Sua decisão não para ali, não. Depois que você se formou, você tem ali alguns anos que você vai para um lado, vai para o outro, né? E por aí você vai vendo o que você gosta, né? Eu até digo isso para desmistificar isso, que você tem que terminar a faculdade sabendo exatamente o caminho que você está. Não porque você é muito novo ainda, você precisa experimentar isso na prática. Para aquele cara que se formou, por exemplo, né, que é recém-formado, vai se formar daqui a pouco, aquele exemplo de curso, por exemplo, que eu coloquei ali para formar layoutista é um deles, né? Então, esse curso está tendo aqui agora, faz poucos meses, né? Você fazia inscrição, você ganhava uma bolsa de mais de R$ 2.000 só para você aprender a se tornar um layoutista, sabe? Então, esse é um exemplo de curso de extensão, por exemplo. Existem vários outros cursos de extensão, assim, todo ano tem, né? Ano passado tinha um na USP que o aluno ia lá, também de graça também, você ia lá, participava de medição de transistor. Então, assim, sempre tem na comunidade, sabe? Sim. Tem um E site, tem um site que chama SB Micro. Esse site sempre posta diversas oportunidades lá. Se o aluno fazer parte se associar a esse site, ele vai fazer parte da lista de e-mails lá e ali ele consegue acompanhar. Mas desculpa, você ia falar alguma coisa. tá sobre, tipo, ICs, iniciações científicas dos laboratórios que envolvem microeletrônica, se tem muitas, e como é que faz para o aluno estar entrando em contato? É, é, a gente tem, com certeza, tem várias oportunidades de IC e TCC no nosso laboratório. É, a gente tem o nosso laboratório Optima, né? Que fica ali no primeiro andar, aquele laboratório grandão ali, fica perto dos outros laboratórios. Tem muita oportunidade de trabalhar com IC e TCC ali dentro. Tem outros professores que não fazem parte, por exemplo, do laboratório ali, é, formalmente, mas, por exemplo, o professor Ranier trabalha com tópicos muito parecidos, muito similares, muito próximos a gente. O professor Ricardo Duarte também. São todos parceiros nossos, né? São colaboradores diretos com o nosso grupo. Então, tanto comigo, com a Luciana, com o professor Jonathan, com o professor Davis, com o professor Ricardo Duarte, o professor Ranier, né, o professor André da Telecom também tá nesse grupo. Então, qualquer um desses professores que você procurar, dá para fazer trabalhos bastante interessantes nessa área, sabe? Sim, muito bacana. E só um complemento de formação, mas que não tem muito a ver com o que você falou, mas para os alunos que estão na faculdade, têm curiosidade de estar participando dessas palestras e que até envolve um custo financeiro que às vezes o aluno não tem, várias iniciativas, como o PET mesmo, ou outras iniciativas, algumas ICs, algumas equipes que tem aqui dentro da FMG, elas possibilitam você investem nesse tipo de atividade para o aluno que faz parte, estar tendo esse acesso. Então, tipo, é muito Interessante. importante, é muito bom e ajuda. Aí, para quem tem curiosidade, quem está no início do curso e está querendo conhecer as iniciativas, esse é um ponto positivo para estar participando de alguma delas, esse investimento no seu participante. Exatamente. Aproveitando aqui e continuando as perguntas, como você falou, é uma área que está muito crescente, é uma área muito atual, e qual é a dificuldade que tanto profissional quanto você enfrenta para estar se atualizando? Como é que você se faz? É, Ó, toda a área de alta tecnologia, né, ela precisa de atualização. Isso não tem que fazer mesmo, assim, né? É, então, eu, por exemplo, o que eu faço, né? Estou sempre participando de cursos, sempre participando de congressos, leio artigos, né? Leio revistas da área, participo de eventos online, né? É assim que a gente vai se atualizando, sabe? Até mesmo quem está na empresa mesmo, sempre faz um curso, sempre vai lendo um artigo, vai buscando soluções na internet. A coisa boa da internet hoje em dia é isso, né? Que você consegue fazer um curso que é oferecido lá numa universidade da Europa, aqui dentro da tua casa, sabe? Tem muito material também online gratuito também, sabe? Então, eu sempre acompanho o LinkedIn, por exemplo, tem diversas oportunidades na área de microeletrônica, assim, que um professor, por exemplo, há 2 anos atrás, no meio da pandemia, por exemplo, eu participei de um curso
de instrumentação, de microeletrônica e instrumentação, né? Como que você projeta chips para você fazer medições, né? Sejam essas das mais diferentes que você tem no ambiente de internet das coisas, por exemplo, né? Eu fiz esse curso da Itália, aqui da minha casa, sem pagar R$ 1, um curso, eu não me lembro agora se é a Universidade de Milão, alguma coisa assim, não me lembro da universidade italiana aqui agora, mas assim, com professores renomados assim do mundo, sem pagar um real. Então, assim, o que basta é força de vontade mesmo e correr atrás, sabe? Então, o acesso da informação, assim, tá chegando em todos os lugares. Se você tiver internet na mão e tempo para você estudar e força, você vai conseguir se atualizar, sabe? Sim, bacana. É um compromisso que você faz consigo, né? É uma É, coisa que você investe, né? exatamente, E, Fernando. e você acha que a microeletrônica é uma área promissora? Como é o mercado e a projeção salarial dessa área? Joia. É, totalmente, né? Eu acho muito promissor, assim, é, por- assim, eu vou tirar minha paixão de lado, mas vou tentar ser imparcial, assim. Por que que é uma área promissora? Vamos só pensar aqui. Você tem a resposta. Você olha na tua mão, na tua casa aí, você olha no seu celular, você olha no seu relógio, né? Você olha para todo lado, você vê eletrônica. Essa eletrônica é microeletrônica, né? Então, assim, você vê que a eletrônica está em todos os cantos da tua casa, está no carro, está na universidade, está em tudo. Alguém tem que fazer isso, né? Hoje em dia, a gente está realmente aqui no Brasil ainda deixando a desejar, né? A gente tem que investir mais nisso, porque a grande parte dessas coisas vem de fora. A gente tem algumas iniciativas aqui dentro do Brasil, mas a gente precisa de mais, assim, né? Então, assim, uma hora o Brasil vai ter que investir pesado nisso, como foi feito na Coreia, como foi feito em outros países, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem oportunidades, como eu te falei, que eu tenho até colegas que prestam serviço para fora do Brasil, é, mas eu tenho que ser honesto que o número de empresas é modesto ainda, né? A gente espera que tenha mais financiamento, mais investimento e tenha um crescimento mais a longo prazo. Mas fora do Brasil, como falei naquela sessão ali no início da minha apresentação, tem uma busca gigantesca por pessoas, né? Então, eu posso falar aqui meu testemunho pessoal, né? Alguns anos atrás eu estava na indústria, a maior parte das pessoas que estavam trabalhando comigo hoje estão na Europa, ponto, né? O mercado absorveu facilmente elas, né? Quem quis ficar aqui no Brasil por motivos de querer ficar aqui, familiares, mas ficou. Quem quis ir para fora foi embora. Então, assim, eu conheço até caso real isso, de aluno que lá da Unifei Itabira, onde eu trabalhava antes, que o aluno fez TCC na área, fez um curso desse de formação de layoutistas, como eu apresentei para vocês, e com 2, 3 anos de formado, já foi contratado por uma empresa fora do Brasil. Então, assim, lá fora a procura é muito grande para esse tipo de profissional. E respondendo a tua pergunta, sobre salário, por exemplo, vocês conseguem ver isso no Google, por exemplo, colocar lá salário médio, tal, por exemplo. Eu fiz esse exercício de colocar ali, por exemplo, no Google lá salário médio de projetista de circuitos integrados analógicos nos Estados Unidos, você vai ver que vai ter uma média de salarial de 110 mil dólares por ano, né? Então, que é um excelente salário lá fora, né? Então, eu sei que a comunidade nacional aqui também, é, pelo que eu escuto, né, de alunos que foram contratados por uma empresa A e B, assim, está sendo atrativo, né? Sim. E propostas de estágio que eu vi recentemente para essa área, o salário também tá bem bacana. É, É é, até mais do que o esperado para um estágio, um engenheiro fazendo é. estágio. A Cadence, vamos falar da Cadence aqui em BH mesmo, por exemplo, o gerente de lá, ele entrou em contato comigo tempo atrás, ela, Dalton, eu preciso de gente que sabe fazer projeto em VHDL. Né? Se você falar para mim que tem 4, 5 alunos aí que sabem fazer, eu vou incorporar os 5 agora para fazer estágio comigo. Então, assim,
né, a Cadence aqui está crescendo de uma maneira exponencial, né, uma grande empresa, uma multinacional do mundo, né, e tem muita oportunidade, né. Muito bacana. E pergunta respondida, e seguindo para a próxima pergunta, quais áreas que um engenheiro eletricista especializado em microeletrônica pode atuar? Quais são É. as empresas líderes? Tem aqueles slides já que você mostrou, e você conhece alguma empresa que possui um processo de training bacana? É. As empresas, vocês podem ver naquele slide que eu coloquei ali, né, eu acabei de falar agora da Cadence, assim, reforço, por exemplo, dela, porque é uma que está próxima aqui da gente, né. E como eu falei ali, as áreas, elas podem, você pode ser como projetista digital, um projetista analógico, um projetista de RF. Uma vaga que tem muito na Cadence aqui, engenheiro de aplicação, onde você dá suporte para os consumidores da Cadence. Então, é o Application Engineer, isso é muito, tem muita vaga nessa área. Projetista de software para microeletrônica, um cara que vai ter os conhecimentos de software, mas precisa ter os conhecimentos de hardware também, para ele fazer um software que faça projeto. Então, é o que a gente chama de EDA, né? Então, então tem muita vaga para quem gosta de programar, né? Só que ele precisa estar antenado um pouco de como funciona o hardware. Então, um projetista de software, né? Engenheiro de verificação é uma delas, engenheiro de optrônica. Então, os caminhos são vários, assim, né? Sim, sim, muitos. E aí, saindo um pouco da visão da indústria, caso o estudante ele queira seguir na área de pesquisa, Uhum. como é a projeção dessa atuação no Brasil e se você possui algum conselho para esse estudante? Que eu acho É, que aqui no Brasil é mais difícil ainda você estar indo para a área de pesquisa. é, assim, é, essa área, como é uma área de alta tecnologia, eu falo para você que o mestrado, por exemplo, ele é muito bem-vindo, sabe? É, Lá fora do Brasil, principalmente, é valorizado demais é, o mestrado e doutorado na área, né? Eu, quando eu trabalhava aqui no Ceitec, que era uma fábrica de semicondutores aqui do Brasil, ela está passando por, por algumas modificações, né, desde um ano e meio atrás. A maior parte dos funcionários ali dentro tinha um mestrado e doutorado, né? Fora do Brasil, isso é até você recebe um salário maior, né, se você tem um mestrado, doutorado na área, né? Mas eu quero dizer que é o seguinte, que mesmo na indústria isso é valorizado hoje em dia, né, nessa área de microeletrônica, porque por ser uma área muito a tecnologia. Mas para o cara que quer seguir na área de pesquisa acadêmica, é, o caminho que eu sugiro é o cara, né, fazer um TCC na área, fazer uma iniciação científica na área, ficar antenado, aquela dica que eu dei antes, né, de conferências aqui dentro, escolas de microeletrônica, e tem vários grupos bons aqui no Brasil, né? A gente tem o nosso grupo aqui da FMG, mas não só apenas, né? Aqui em Minas tem a Unifei, no Rio Grande do Sul tem a URGS, a Unipampa, em Santa Catarina tem a USFC, no Nordeste tem o FRN. Assim, até não arrisco não me entrar muito nesses nomes, porque, na verdade, todos os estados, todas as regiões têm grupos excelentes de microeletrônica, sabe? Então, assim, para quem gosta dessa parte da pesquisa, eu recomendo isso, fazer iniciação científica, ficar antenado nesses cursos que sempre tem, e aí entrar na pós-graduação, né? Que vai ser um caminho que depois vai dar várias oportunidades para a pessoa. Ela pode continuar na área acadêmica, pode ir para um instituto de pesquisa no mundo, por exemplo, pode ir para a Bélgica, por exemplo, trabalhar no instituto de pesquisa, ou pode depois migrar de novo para a indústria, né? Porque se eu sei que, dependendo da área que o cara atua, o mestrado, de repente, não pode agregar tanto diretamente assim, sabe? Mas na área de microeletrônica ele agrega. Bacana, muito bacana. E para o aluno que quer seguir na parte da indústria, como a gente vem falado assim na entrevista, você também tem algum conselho para ele? Acho que os conselhos, assim, são os mesmos que eu dei até agora, assim, sabe? Ficar antenado, fazer as disciplinas na área, é, participar das várias iniciativas que tem. Por exemplo, a gente vai ter uma escola também, de novo, da microeletrônica em novembro, no Rio Grande do Sul, que as pessoas vão poder assistir remotamente. É,
Então, assim, acho que é uma construção, assim, sabe? É, a gente está na graduação, assim, a gente pensa que às vezes tem que fazer algo muito mirabolante, assim, mas não, assim, faça sua graduação bem feita, faça o que puder te fazer de TCC, IC, na área, trabalhe, participe dos projetos de extensão, faça esse trabalho bem feito, sabe? E vai buscando oportunidades na área. Aí o caminho vai mostrando, assim, a pessoa faz um curso ali, aí se interessa de trabalhar com determinado tema, faz uma parceria com uma outra universidade, e aí vai caminhando, sabe? Sim, bacana, muito bacana. E para aquele aluno que está entrando agora na engenharia, quando a gente entra, a gente tem aquele gosto mais imaturo das áreas que a gente quer seguir. Para você, qual as áreas de conhecimento que o aluno deve gostar para talvez estar assim ingressando nesse percurso? Ó, como essa área da microeletrônica ela é bem multidisciplinar, a verdade é essa. Então, assim, você pode pegar diferentes perfis de aluno. Vou te dar um exemplo para ficar bem claro. A área que eu trabalho de microeletrônica analógica é aquele cara que vai gostar de eletrônica, sabe? Ele gostou de eletrônica 1, gostou de eletrônica 2, a- gostou, foi bem nessa disciplina, sabe? Gostou de montar circuito, é, então você fez aqueles projetinhos lá, por exemplo, eu fiz uma fonte de alimentação, eu fiz é, né, um regulador, todos aqueles circuitinhos que você monta lá, um amplificadorzinho simples. Você gostou daquilo, você está apto para mexer com eletrônica analógica, entendeu? Então esse é um caminho. Mas ao mesmo tempo, aquele cara, aquele aluno que ele gostou, por exemplo, quando ele fez sistemas digitais, por exemplo. Ah, eu gostei mais de sistemas digitais, e aí quando eu fui, eu fiz organização de computadores, eu gostei, sabe? Eu comecei a aprender VHDL, que a gente estava conversando aqui antes da entrevista. Esse cara, ele pode ir pelo caminho da microeletrônica, mas para o projeto digital de microeletrônica, né? Então, tem várias ferramentas de microeletrônica, por exemplo, a Cadence, ela faz duas ferramentas dessa, a Genus e a Inovos, por exemplo, né? Onde o aluno faz aquele fluxo que ele aprendeu lá, mas como você faz um chip com isso? Né? Então você consegue avançar nessa linha de projeto digital. Então é um assunto interessante. Para aquele cara, por exemplo, que ele gosta de eu gosto mais de software, sabe? Eventualmente você consegue fazer uma coisa microeletrônica também. Você pode, como eu falei, né? Você pode mesclar seus conhecimentos de microeletrônica com conhecimentos que você vai aprender de programação para você desenvolver uma área é, que, ó, eu quero, meu foco, eu quero trabalhar na Cadence, por exemplo, entendeu? Ali tem muita vaga, por exemplo, para programação, tem muitas disso mesmo. E é legal você tá inserido no mundo da microeletrônica. Então você pode mesclar esses dois mundos também. Então também tem vaga para quem quer ter oportunidade para quem quer focar na área de software, mas para microeletrônica, né? E aí, então, por aí vai. E se você gosta, por exemplo, né, adorou teoria de materiais lá, então eu gostei muito dessa área. Então, talvez você tenha interesse para mais de físico-química, de microeletrônica. Então, existem programas no Brasil que são especializados em formar o cara trabalhar numa sala limpa, por exemplo, né? Que é aquela sala onde você coloca todos os vestimentos lá, que você vai fazer eu vou cuidar da fabricação de um dispositivo, entendeu? Então, a gente até tem uma disciplina da pós aqui, que o Davis, uma da graduação e da pós que o Davis dá, por exemplo, que é nessa linha de fabricação. Então, de novo, então, em resumo da sua pergunta, a gente pega diferentes perfis. A verdade é essa, assim, né? O cara que gosta de telecom, dá para ele fazer um trabalho mais voltado para essa linha de telecomunicações, né? Tem vários trabalhos do nosso grupo ali, por exemplo, com a Luciana e com a Andrea, que estão trabalhando com comunicação por luz, né? É um trabalho já que tem uma pegada da física também, né? Que, né, você tem comunicação por luz, é uma coisa interessante. Então, assim, é, diferentes perfis vão encontrar caminhos aqui dentro da microeletrônica.
Nossa, é muitos perfis diferentes mesmo. A microeletrônica ela é muito ampla. É Essa é muito a ve ampla, a verdade é essa, porque assim, até na indústria, se você olhar, tem gente que é formada em química, quando eu trabalhava no Ceitec mesmo, por exemplo, lá, tem a galera de química que trabalhava na fábrica, tinha a galera de física que trabalhava na fábrica, tinha a galera de ciência e computação, né? Tinha a galera de engenharia elétrica, tinha engenharia de computação, então tem diferentes perfis ali misturados, né? sim. Então a gente não, é muito bacana. A gente está chegando aqui mais para o final da nossa entrevista. Eu queria te perguntar algumas dúvidas recorrentes que os seus alunos possuem, que você pode apresentar aqui em relação ao certificado, que você acha Eu acho bacana pontuar. É, eu acho que a maior dúvida, assim, que eles perguntam, assim, é como monta o certificado. Isso você pode ver naquele slide que eu coloquei ali, né? O número de disciplinas que você tem que colocar e qual a distribuição que você tem que colocar. Aquela é uma dúvida recorrente. E a outra dúvida que eu pergunto é, Dalton, mas será que eu vou ter muito emprego, tal? É, e, e aí eu sou bem honesto com a pessoa, né? De dizer que essa é uma área, assim, que ela está crescendo aqui no Brasil, né? Comparados com talvez uma outra área mais clássica, assim, como eu te dei o exemplo de software, por exemplo, né? Você tem muito mais oportunidade assim, em software, né? Muito mais vagas, né? Vamos falar assim. É, mas é algo que, assim, se você gosta de hardware, a, é isso que eu acabo dizendo para o aluno no final das contas. Se você gosta de hardware, você, vou falar da minha área bem específico, né? Quando oriento o aluno para mim, assim, né? Você pode falar isso para optrônica, para telecom, para fotônica e por aí vai. Mas para minha área específica, assim, eu falo para o aluno: você gosta de eletrônica? Você se sente feliz com isso? É, você gostaria de construir uma carreira a longo prazo com isso? Você se sente motivado de montar circuitinho? E é uma área de extremamente criatividade, sabe? Porque né, com os transistores na mão, você pode montar um circuito inovador, sabe? Então, assim, o que eu digo para os alunos é que algumas áreas elas são mais a longo prazo, o benefício. Eu digo que tem muita oportunidade fora do país. A gente sabe que no Brasil as coisas estão evoluindo, né? Então, assim, o que eu recomendo é para o aluno é que ele escolha alguma coisa que ele goste, sabe? Que motive ele, sabe? Do que só uma visão muito a curto prazo, assim, eu só quero algo que vai me dar dinheiro agora, sabe? Então, assim, esse é o papo é a segunda pergunta mais frequente que eu escuto, né? Né? Será que eu devo escolher esse caminho A ou B? Porque aqui eu tenho empresa em toda esquina. Ou, de novo, cada aluno vai ver o que é interessante para si, né? Mas eu sugiro para que ele considere bastante o que ele gosta de fazer, o que motiva ele, porque hoje em dia o mundo está cada vez menor, né? Você terminou aqui a graduação, você está prestando serviço para uma empresa que é da Europa, que está pagando os brasileiros aqui, porque por dois motivos. Você pega brasileiros aqui com uma qualidade técnica muito boa e você paga menos que está pagando em real do que está pagando em euro. Então, assim, as coisas estão mudando, sabe? Daqui a pouco você pode ir para a Europa, você pode ir para os Estados Unidos, daqui a pouco mais empresas vêm para cá, né? Então, assim, a gente está em constante evolução, né? Então, assim, eu sugiro que você escolha um caminho que você goste. Então, essa que é a recomendação que eu dou e as maiores dúvidas que eu recebo. Achei muito bacana a resposta, inclusive. Escolher o que gosta de trabalhar, né? Que no final é com isso você vai ter que lidar todo dia, né? E Mas assim, vai ter vontade. é, é óbvio que assim, em algum certo momento você está precisando de mais dinheiro, talvez você tenha que assumir qualquer bronca que apareça, porque você tem que pagar o aluguel do dia. A vida é feita de fases, né? Mas assim, eu resumiria isso enquanto você consegue arcar com as suas contas, enquanto você tenha possibilidade de viver, né? Enquanto você tenha as condições para você fazer o seu trabalho, foque naquilo que você goste, né? A partir do momento que você não tem essa escolha, aí não tem essa escolha mesmo, né? Você tem que colocar comida dentro de casa e acabou, ponto, né? Mas Sim. essa, note que a vida também às vezes tem decisões que trazem retorno a curto prazo
mas outras trazem retorno mais a longo prazo, né, então é todo esse jogo, né. É todo esse jogo, é muito complexo. Não é tão simples assim. E é isso, essas eram as perguntas, professor. E a gente selecionou essas do grupo, do Insta. E se alguém ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário do vídeo ou mandar mensagem para a gente nas nossas redes sociais, que também vão estar aí na descrição do vídeo. E eu gostaria de agradecer muito ao Dalton, que tirou um pouco do tempo dele para estar participando aqui da entrevista. Muito obrigado, professor. Essa entrevista ajuda grande parte da galera que está entrando na engenharia, que está se sentindo perdida. E você tem algum recado para quem está assistindo? Eu agradeço, Fernanda, pelo convite, eh, e só me coloca à disposição aqui de vocês do PET e de outros alunos também, para a gente tirar dúvidas, né. Como eu falei, né, a gente tem um grupo de professores aqui, né, a professora Luciana, o professor Davis, Jonathan, Andréia, Ranier, Ricardo Duarte, né. A gente tem, espero que acho que eu não esqueci ninguém. A gente tem um grupo de professores dispostos para ajudar aqui e orientar vocês, então, mas caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo e a gente conversa. Sim, e uma pergunta que eu tenho certeza que um tanto de gente vai estar fazendo é: você vai estar disponibilizando os slides? Vou sim. Eu posso passar para você e aí você disponibiliza no site ali. Beleza, professor, vou estar colocando tanto no nosso site e se eu conseguir aqui na descrição do vídeo também. Então era Fechado. isso, era isso. Eu fico muito feliz de ter assistido até aqui. Aqui no nosso canal do PET tem outros vídeos falando de outros certificados, caso vocês tenham curiosidade, com os professores responsáveis. E até mais. Mais uma vez, obrigada, Dalton, por estar participando aqui com a gente. Até mais. Muito obrigado, viu. Gente. Tchau, tchau.